Boa tarde. Viemos apresentar nosso trabalho sobre as Reading Techniques das questões de inglês do vestibular do ITA. Nosso grupo é constituído por Arthur Magalhães, Breno Braga, Christian Angel, Guilherme Franco, Hugo Francisco, Lucas Anon e Luiz Henrique. Eu vou começar dando uma pequena introdução sobre quais são os principais métodos de leitura, os Reading Techniques, que a gente pode aplicar nessas questões tanto do ITA de 2019, que é o nosso exemplo, quanto em vários outros vestibulares. A gente tem basicamente 5 principais, que são Contextualizing, Previewing, Skimming, Scanning e Intensive. Os que a gente vai principalmente usar é o Skimming, e o Scanning e o Previewing, que acabam se demonstrando principalmente os mais úteis. O Contextualizing é quando você pega aquele artigo, você tenta ver a origem dele. O que é aquilo? Aquilo lá é de um jornal, aquilo lá é uma revista, aquilo lá está falando sobre o mundo, está falando sobre uma cidade. Você vai pegar o contexto de onde veio aquele texto, para você ter uma noção melhor do que ele pode estar falando. Junto ao contextualizing, geralmente aplica-se também o previewing. Baseado nesse contexto e informações que você vai ter, por exemplo, num título ou numa imagem, ou informações mais rápidas, você consegue fazer uma previsão inicial sobre o que aquele texto vai estar falando. Você consegue fazer uma previsão de quais informações você vai obter a partir daquilo e você consegue procurar melhor e entender um pouco melhor com essa previsão. Depois disso, a gente tem o skimming. O skimming é quando você faz aquela olhada rápida por cima do texto. Você olha as principais palavras, aquelas que se destacam maior no texto, como nomes, como algum título maior ou alguma coisa desse estilo, que você vai ver informações que vão ser mais úteis para você sem precisar ler o texto inteiro. Então, vai ser como se fosse uma leitura muito rápida. Você vai pegar as principais informações para você ter uma noção do texto. Depois disso, você usa o scanning. O scanning geralmente é mais usado depois que você já leu a pergunta principal do texto. Quando ele fala qual é o nome da pessoa que fez isso. Então você vai usar o scanning. Você vai procurar com seus olhos aonde está escrito aquela informação. Por exemplo, qual é o nome da pessoa que falou a frase. Aí você vai procurar a frase e naquilo você vai achar o nome. Você não precisa ler o texto inteiro. Você precisa achar aquele artigo específico e a partir daquilo você já tem a resposta de uma questão que você poderia demorar 5 a 10 minutos, você tem em 2 minutos. E isso te economiza muito tempo. E o último, que é o menos usado nos vestibulares normais, é mais usado em vestibulares que tem um grande tempo de duração, onde você precisa ser mais meticuloso, é o Intensive. O Intensive é uma leitura intensiva, então você vai pegar cada fato, você vai pegar cada trecho, você vai ler tudo com atenção, você vai ver cada detalhe que aquelas informações têm para te dar, para você conseguir juntar o maior número de dados para você conseguir responder a sua pergunta. Geralmente não é tão usado em vestibulares, porque você tem um tempo curto, então você precisa economizar o seu tempo sendo mais objetivo na sua resposta e não lendo o texto inteiro. Pode passar, Breno. Vamos lá. Dando início às questões, então, vou falar um pouquinho desse texto que tem referência às questões 33 e 35. Falar um pouquinho do que eu usei para resolver isso pela questão 33. Primeiramente, como o Arthur falou, o ideal seria que fosse feito uso tanto do skimming, para você conseguir uma noção geral do texto, quanto o scanning após você ler a questão e saber do que se trata. Então, começando um pouquinho com o skimming, eu dei uma lida rápida e marquei com o marca-texto as palavras que se parecem com português ou até mesmo nomes próprios. Então, literatura, que parece com português, cultura digital, o nome próprio de George Orwell e o romance dele, 1984, Amazon, de novo nome, idade, The End, que é algo muito comum, a maioria das pessoas já sabe o que significa o fim, Novel. No nosso caso se remeteria à novela, mas você consegue fazer então com contexto, passar novela para romance. Tedioso, scholarly, que você faz a relação com escola e vira acadêmico, algo do tipo. Novel de novo.
Futuro, Big Brother, que você pode até fazer uma relação com o programa de TV. Victory, que é vitória. Rebels, rebeldes. Detalhes, Oceania, inglês. E esse último parágrafo, esse último trecho grifado é para a questão 35, então não vou entrar muito nesse mérito. Então, digamos que você não sabe muito de inglês no geral. Só com essas partes que você analisou numa leitura rápida, você já pode deduzir que se trata do romance 1984, de George Orwell. É bom você ter um breve conhecimento literário, ajuda um pouco, mas não é necessário. Que o romance faz sucesso na Amazon, pelo fato de ter a Amazon ali logo em seguida, e que tem algo escrito após o fim desse romance, como tem o After the End. Pode passar o slide, por favor. Então, entrando no mérito da questão, de acordo com o texto em geral, os leitores do clássico 1984 de George Orwell, como a gente viu no texto anteriormente, dispensam a leitura do apêndice da obra por quê? A. Não foi escrito pelo próprio autor. B. Acredita se tratar de mais um longo texto acadêmico. C. Sua leitura não altera a compreensão da obra. D. Foi escrito após a publicação do romance. E. Sua autoria desconhecida. Então, para fazer essa análise, volta no texto, por favor. A gente teria que achar o apêndice. Apêndice é algo depois do fim. Logo, a gente teria que se atentar ao however after the end. Após isso, de todas as alternativas, a gente só tem duas palavras que aparecem realmente aí. Que seria scholarly, acadêmico, que é algo muito interessante. E também na alternativa D, que aparecia romance, ou seja, novel. Focando um pouco mais nesse trecho, however after the end. Então, depois do final, ou seja, no apêndice da romance 1984 de George Orwell. A única palavra que a gente tem, que a gente sabe depois, é tedious, ou seja, tedioso, scholarly, acadêmico. Então, de todas as alternativas, a gente conseguiu, por coincidência, só uma palavra que realmente encaixa nesse contexto. Então, voltando, por favor, Breno, na questão. A única coisa que bateria acreditam se tratar de mais um longo texto acadêmico, pois estava escrito tedious, scholarly. Então, por uma espécie de chute calculado, entre aspas, a alternativa mais segura seria a B. Então pode passar para o próximo. Ok, a questão 35 da prova do ITA. Primeiramente, para responder ela, eu li a pergunta, vi o que ela pedia, aí eu analisei as respostas, vi as palavras que tinham mais destaque na resposta e separei elas. Aí eu olhei no texto, marquei todas essas palavras que tinham em destaque nas respostas, deixei todas marcadas. Aí eu fui lendo tudo que tinha à volta delas. E dessa forma eu encontrei a resposta certa, que nesse caso é a resposta D. Que, como dá pra ver ali, aparece duas vezes a mesma palavra que está destacada no meio das respostas. Dessa forma eu diminui muito o tempo que eu perderia lendo o texto inteiro e só li o que tinha em volta do que eu havia separado ali. Pode passar, Breno. Bem, esse aqui é o texto referente à questão 36, 37 e 38. Eu vou comentar sobre a resolução da questão 36. Breno, por favor, toca o slide. Bem, como esse texto se refere a 3 questões, ele é um texto muito grande. Então, o melhor jeito de aproveitar tempo, né, enquanto você resolve esse tipo de questão, é através do skimming, que seria procurar por determinadas informações, né? Então, eu resolvi assim, vindo primeiro nessa questão, e lendo as alternativas e voltando no texto para procurar se elas realmente fariam sentido, se elas realmente pertencem ao texto. Por exemplo, de acordo com o texto, é correto afirmar que mesmo que se saiba que são falsos, os vídeos de deepfake deixam uma impressão duradoura. Essa é a informação que nós temos. Breno, volta, por favor, para o texto. Bem, então, tendo aquela informação em mente,
eu volto aqui no texto e nesse primeiro parágrafo começo a procurar por essa informação, onde agora, onde está grifado, né, em vermelho, eu tenho informação, né, mesmo sabendo que eles são fakes, são falsos, eles ainda deixam uma certa impressão, né, e isso é exatamente o que a questão diz. Então eu poupei o tempo de ler o texto completo, eu já tenho a resposta da questão e já posso marcar a A5 como resposta correta. Pode passar de slide, Breno, para a questão 37. Bom, eu vou falar da questão 37 da prova de 2020 do ITA. Essa questão é sobre o texto já apresentado, mas mais especificamente sobre a frase que está em aspas. Essa questão está pedindo a principal ideia das expressões "it's not just" e "but also". Para responder essa pergunta, nós temos que usar o método Scheming, ou seja, achar a ideia principal que o texto está tentando passar para nós. Logo em seguida, é preciso utilizar o método Scheming para achar onde esta frase está no texto, tendo melhor compreensão da questão. Com as informações que nós conseguimos, nós podemos responder essa pergunta. A resposta dessa pergunta é D, ou seja, ela tem uma ideia de adicionar uma informação ao texto. E na última questão, no caso a 38, para começar, a gente voltou para aquele texto, que no caso seria das questões 36, 37 e nessa. E eu utilizei também do método de skimming, ou seja, eu dei uma olhada primeiro na questão. A questão no caso é essa, que é de acordo com a congressista Yvette Clarke, pelos diversos riscos apresentados pelos vídeos de fake é necessário. Ou seja, eu vou tentar primeiramente usar o scanning e tentar achar o nome da congressista que é marcado. Chegando no texto, a gente consegue ver que ele fala principalmente sobre que deepfakes são alarmantes, isso é um perigo para a democracia, e que nós precisamos, na última parte desse parágrafo, ele fala que nós precisamos trabalhar junto para parar os deepfakes e de se tornar uma característica importante nas eleições de 2020. E voltando lá para a questão, a gente consegue ver que todas as respostas têm não todas as respostas. A primeira, ele não fala necessariamente em bani-los. Na segunda, não fala em proibir nem criminalizar. Na terceira, não fala para impedir a presença nas eleições, mas também nas redes digitais. Na D, não fala em só diminuir nas redes digitais, como também nas eleições. Então, a única alternativa correta, que é a que abrange todas as partes, é fiscalizar e controlar as tecnologias. E é esse o trabalho.